Iniciaremos agora a última sessão do dia, com o título Como integrar a devida diligência de direitos humanos corporativa. Como moderador, convidamos o senhor Rafael Benck, CEO da Proactiva Results. Como palestrantes, convidamos Daniele Ana Pomplona, co-presidente da Academia Global de Empresas e Direitos Humanos, e Renata Scherbach, gerente de Riscos Sociais e Direitos Humanos da Petrobras. Bom, a palavra é sua, moderador. Bom, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite do IBP para a gente realizar esse evento aqui sobre direitos humanos, empresas e direitos humanos. Um agradecimento muito grande à Renata e à professora Daniele por estarem aqui para a gente discutir esse tema, que é um tema que certamente merece um pouco de esclarecimento, introdução, atualização, para que a gente consiga abordar bem e compreender bem o que ele representa, né? Acho que a própria terminologia, a gente buscou até no nome do painel, né? que é como integrar a devida diligência de direitos humanos. Ele já começa com uma provocação, né? Integrar devida diligência, né? Colocar esse verbo integrar em devida diligência, porque quem é executivo vem muito do vício da devida diligência de auditoria, da devida diligência do M&A, né? Aquela devida diligência que a gente sofre, entre aspas, no corporativo. E a devida diligência, na verdade, é a terminologia que fala algo que a Marcela estava falando mais cedo, que é o devido cuidado, a diligência como cuidado. Como eu integro o devido cuidado aos direitos humanos nas minhas atividades, nas minhas operações. Então, é isso que a gente vai tratar aqui hoje. A gente vai entender por que a gente está falando disso aqui hoje, por que esse é um tema que merece um espaçozinho num foro ISD. A gente vai entender o que é a devida diligência de direitos humanos, né, o que significa eu integrar a devida diligência na minha empresa. E nós vamos começar a entender, de uma maneira muito prática, como que as empresas estão revertendo esse conceito e esses parâmetros em ações concretas, né? Seja estrategicamente, seja operacional. Então, a gente tem grandes profissionais aqui que vêm tratando desse tema há muito tempo e tratando de maneira muito substancial. E a primeira coisa que quando a gente traz direitos humanos, logicamente, aquilo que é o mais óbvio, aquilo que é o mais clássico em a gente se lembrar quando fala em direitos humanos, geralmente relacionado a grandes violações, né, ao trabalho escravo, a algum abuso que leva alguém à morte, né? Logicamente que isso está no contexto de direitos humanos, mas a amplitude hoje de direitos humanos vai muito além da situação extrema de violação, né? Ela está ligada à questão de saúde e segurança, está ligada a questões básicas do meio ambiente, do ruído, de odor, né? Então, logicamente, a condições de trabalho, até as mudanças climáticas hoje estão conectadas a direitos da humanidade, direitos humanos, certo? E nós, quando chegamos com uma empresa em um determinado território, um determinado tecido social, a gente está inserindo ou está inserido em um contexto onde os detentores de direito têm direitos com relação ao que a gente está trazendo. E o que a gente está levando para aquele território, o que a gente está levando para aquele tecido social, pode levar também um risco a esses direitos humanos. Pode levar também um impacto efetivo a esses direitos humanos. Então, é isso que a gente vai discutir, é essa amplitude maior de direitos humanos que a gente vai discutir. E aí eu trago até algo sintomático,
que é, um tempo atrás, conversando com o Carlo Pereira, que lidera hoje o Pacto Global da ONU, na discussão com ele, a gente estava falando, puxa, eu fui conversar com uma empresa, um determinado setor brasileiro, perguntei para eles como está a incorporação de direitos humanos naquela empresa. E a empresa respondeu, eu estou com isso resolvido, porque eu não estou na lista suja do trabalho escravo. Então, veja o que eu falei até agora e o contraste da resposta dessa empresa. Então, isso é um dos temas aqui que a gente vai ver, como que uma empresa traz para suas práticas, como que ela sai desse estereótipo, né, de resolver a minha agenda de direitos humanos com essa questão de sair da lista suja para uma de maior amplitude. Então, esse é o convite de vocês, a última palestra do dia, já está todo mundo já com energia mais baixa, mas o tema é nobre, de alto impacto, aqui se a gente começar a trazer isso para a nossa agenda de uma maneira mais estruturada. E para esse setor, como a gente vai ouvir nas nossas discussões aqui, para esse setor em particular, a questão da devida diligência de direitos humanos é de alta relevância, né? Seja pela natureza, né, da operação direta, da operação indireta, seja pelo contexto sistêmico de onde esse setor está incluído em cadeias de fornecimento, em cadeias globais, há uma essencialidade de se tratar essa questão, né? E provocando um pouquinho o painel anterior, geralmente, em toda a conversa ESG, sempre vem a frase de que, pois o G está bem claro, o E está bem claro, mas o S não tem nada que a gente referencie, né? O S, permeando o G e permeando o E, encontra uma forte referência na devida diligência de direitos humanos. Então, bola levantada, eu vou passar aqui para as painelistas, e eu queria começar com a professora Daniele, né, que tem uma clínica hoje na Universidade Católica focada nisso, tem gerado profissionais brilhantes aí, acadêmicos e para o mercado, né, atuando nessa área, tem feito um grande favor no interesse público aí do Brasil e internacional, porque uma atuação internacional muito forte, mas de formação dos profissionais nesse novo conceito, né? E ela vai poder nos trazer uma introdução, né? Por que estamos aqui, professora Daniele, né? E o que é essa tal dessa história de devida diligência de direitos humanos? Obrigada, Rafael. Eu primeiro quero dizer que é uma honra estar aqui, quero agradecer o convite do IBP, do Rafael, para estar aqui conversando com vocês, e quero pegar a tua deixa, né, nessa informação que você deu aí sobre essa conversa que você teve com uma empresa sobre devida diligência em direitos humanos, para comentar que nós temos um grupo de trabalho na ONU justamente sobre direitos humanos e empresas, e esse grupo de trabalho ele tem como um lá dos deveres dele fomentar a adoção em vários países dos chamados princípios orientadores da ONU para empresas de direitos humanos, que, por certo, vocês já ouviram falar, que é o nosso marco normativo internacional para falar de devida diligência. E esse grupo de trabalho esteve no Brasil no final de 2015. E, no relatório deles, o que eles falam, aliás, eles falam muitas coisas, mas uma das coisas que eles dizem é que eles ficaram surpresos, porque, nas conversas que eles tiveram com a iniciativa privada, eles perceberam que, para a iniciativa privada, falar em direitos humanos era, essencialmente, falar de direito do trabalho. Então, aí fica, né, justamente essa tua percepção era algo que eles já viam lá atrás. E aí, para falar um pouquinho para vocês por que a gente está falando hoje de devida diligência em direitos humanos, eu acho que é sempre importante, vocês vão ver que não é fácil hoje para as empresas, aliás, vocês sabem disso porque estão no dia a dia, não é simples estabelecer como fazer um processo de devida diligência. E, de fato, eu acho que, para a gente, quando chega aquele momento de dúvida mesmo, que conduta que eu tenho de tomar neste momento, na minúcia, fica mais fácil se a gente entende o todo.
qual é o objetivo, para onde a gente está indo. Por isso que eu acho que essa pergunta inicial do Rafael, do porquê que a gente está falando de devida diligência hoje, é relevante. E eu quero dizer para vocês que a conversa ela é bem antiga, então eu vou resumir, porque fazem mais de 50 anos que a gente já discute no Foro Internacional essa necessidade de incorporar a iniciativa privada às medidas que sejam tomadas para que a gente alcance objetivos que normalmente eram tidos como objetivos estatais. Proteger, por exemplo, direitos humanos é essencialmente um objetivo do Estado. E, aos poucos, a gente foi vendo que a iniciativa privada ela tem um poder, é um ator extremamente relevante, não somente para impactar positivamente direitos humanos e direitos ambientais, mas também para auxiliar e prevenir que impactos negativos ou impactos adversos aconteçam, para trabalhar quando um dano efetivamente acontece, para a gente compreender como é que pode ser feita a reparação. E isso tanto é verdade que, se vocês lembrarem dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, nós temos lá os 16 objetivos que são temáticos, mas o 17º é parceria. É parceria entre Estado e iniciativa privada. Então, eu acho assim, que esse é o reconhecimento maior de que, sem iniciativa privada, a gente não consegue, efetivamente, concretizar aqueles objetivos que antes eram tidos como somente estatais. Mas, e aí? Como é que a gente chega na história da devida diligência? A questão é a seguinte. Quando a gente percebe, então, que existe esses atores tão relevantes para provocar impacto positivo, mas, no decorrer da atividade, no exercício da atividade econômica, é possível que impactos adversos também ocorram, a gente precisa começar a conversar sobre como tentar, pelo menos, evitar esses impactos. E é aí, todo esse processo de discussão no Foro Internacional, ele acaba culminando com a adoção desses princípios orientadores que eu mencionei para vocês em 2011. Então, veja, ele já tem um pouquinho mais de 10 anos. E esses princípios, eles têm no segundo pilar, eles falam para as empresas. E o instrumento essencial que eles colocam ali é a devida diligência em direitos humanos. E o que é que eles falam para as empresas? Eles dizem que as empresas têm uma responsabilidade de respeitar direitos humanos. E menciona a devida diligência. Mas isso teve um impacto normativo enorme. Por isso que a gente está aqui falando disso hoje. Em 2011, as diretrizes para multinacionais da OCDE, que eram de 76, foram revisadas, e foram revisadas justamente para incluir um capítulo de direitos humanos e para falar de devida diligência. Agora, há 10 dias atrás, elas foram revisadas novamente. Elas já previam, então, a devida diligência, com os 6 passos que são bastante utilizados nos marcos internacionais e nacionais que nós temos hoje, né, de como fazer a devida diligência. Mas essa revisão, agora, da semana retrasada, ela está aprofundando a necessidade de devida diligência em outros temas. Além daqueles que as diretrizes já tratavam, agora está exigindo, por exemplo, em tecnologia, né, na coleta, no tratamento de dados, também no uso de produtos. E ela vem, na verdade, para reforçar a devida diligência. Então, eu estou mencionando a OCDE porque eu estava dizendo para vocês, olha, lá nos princípios a gente mencionou a primeira vez. E aí veio a OCDE, e, dali em diante, nós temos várias legislações que acabam abraçando esse tema de devida diligência. É claro que a crise climática ela permitiu, né, ela abriu o caminho para que a gente olhasse com mais cuidado para as mudanças climáticas e olhasse a participação que as empresas têm para que as mudanças climáticas aconteçam. E, então, o grande marco normativo que a gente vai ter, ele vem da Europa, que é o Green Deal, que tem lá as metas de neutralidade para a Europa até 2050, e uma meta de diminuição, né, de emissão de gases de efeito estufa em 55% em relação a 1990 até 2030. E a grande questão é, está lindo, então, fizemos o acordo, mas como é que a gente executa isso? Se os estados sozinhos se utilizarem, inclusive, das suas empresas públicas, a gente não consegue atingir essas metas. Então, a gente precisa ter um diálogo com a iniciativa privada. E aí, então, que eles percebem que uma das coisas que a gente podia fazer com a iniciativa privada era pedir que eles publicassem, que eles fossem transparentes em relação aos seus dados.
E a gente tem lá em 95, então, uma primeira regra sobre relatórios não financeiros. Mais para frente, a Comissão Europeia vai fazer uma análise de impacto dessas regras, ela vai entender que elas não atingiram tudo aquilo que podiam atingir e acaba fazendo uma alteração bem mais recente, agora de 2021. Mas é um primeiro passo. A gente tem uma diretiva de relatórios, aliás, a gente tem uma regra de relatórios para finanças sustentáveis, tem uma diretiva que vai falar de devida diligência, que agora, recentíssima, está sendo discutida há 2 semanas atrás. A gente tem diretiva que vai falar de relatórios de sustentabilidade corporativa. Temos uma taxonomia, um regulamento de taxonomia na União Europeia. E o que é que liga tudo isso? O que liga tudo isso é a necessidade que cada uma dessas regras vai impor de devida diligência em direitos humanos e direitos ambientais. Algumas dessas regras que a gente encontra hoje por aí, elas não estão na União Europeia, elas são nacionais. Temos regras na Noruega, temos no Reino Unido, tem na Califórnia. E a gente, observando essas regras, a gente vai ver, para responder a pergunta do Rafael, o que é essa devida diligência, a gente vai ver que ela está evoluindo com o tempo. Nós começamos exigindo das empresas relatórios. Relatórios que dissessem, olha, o que é que vocês fazem? E, se vocês não fazem nada, só digam que não fazem nada. Não tem sanção, a gente só precisa da informação. Isso lá, em 95, a regra que eu mencionei da União Europeia, a regra de escravidão moderna do Reino Unido, regra de escravidão moderna da Austrália, a regra sobre transparência em cadeias de suprimento na Califórnia, fazem parte desse grupinho aí. A gente vai ter, daí, outros tipos de regras de devida diligência que são voltadas a um determinado produto. Por exemplo, a de minerais. A gente tem uma seção na Dodd-Frank que vai falar dos minerais, minerais produzidos em região de conflito, e temos um regulamento também muito parecido com esse na União Europeia. E, finalmente, a gente vai chegar nessas regras nacionais, que são a Alemanha, a França, os Países Baixos, a Noruega, e hoje a gente já tem discussão em outros países, que são multissetoriais, vão se aplicar a todo mundo. Algumas vão ter um foco um pouco mais voltado ao clima, mas a linha de base delas precisamos fazer a devida diligência em direitos humanos e direitos ambientais. Isto vai significar o quê? Eu preciso identificar quais são os riscos que a minha atividade apresenta para esses direitos. Eu preciso priorizar esses riscos. Em especial, em operações complexas, a gente vai ter lá uma lista de 30 direitos humanos diferentes. Não dá para a gente atender tudo. Quem está aí, no lado empresarial, sabe que isso demanda recurso, é recurso financeiro, é recurso humano. Eu preciso priorizar o que impacta mais. Então, eu preciso identificar, eu preciso priorizar, eu preciso estabelecer um plano. Como é que eu vou fazer para tentar, pelo menos, evitar isso? Como é que eu vou fazer para mitigar os impactos que eu posso ter? E, no fim, a gente tem que também prever que existem atividades onde o dano vai acontecer. Um impacto adverso ele vai acontecer e eu preciso saber como lidar. Eu costumo dizer para os meus alunos, isso precisa estar muito claro como um procedimento da empresa. Quando acontece alguma coisa de errado, alguém tem que saber quem é que vai levantar o telefone e ligar para alguém, quem é que vai apertar o botão vermelho para desencadear todo um processo que reduza esses impactos depois do dano acontecido. Finalmente, a gente precisa saber comunicar isso. Não adianta eu ter tudo isso feito dentro da minha empresa se eu não consigo comunicar. Porque a comunicação é que vai possibilitar que as outras pessoas entendam o que está acontecendo. E eu preciso fazer isso de uma maneira contínua. Então, a gente vai ver que muitas empresas, em especial as maiores, elas vão prevendo determinados procedimentos que vão acontecer de 2 em 2 anos, de 5 ou de 3 anos. Tudo depende da estrutura, depende do tamanho, da complexidade, e está tudo bem. Cada empresa tem que olhar mesmo para essas suas características específicas para estabelecer esses procedimentos de devida diligência. O que não dá é para não fazer. O que não dá
é para fazer o tal do exercício do tick box, que a gente fala, né? Que é simplesmente ter uma lista ali de perguntas e dizer, isso eu faço, isso eu também faço, isso aqui tem alguém que eu acho que faz lá, mas, né? E achar que isso é o suficiente. Isso já não, a gente nem pensa mais em fazer por conta de toda essa legislação que a gente está vendo, que eu espero, já passei do meu tempo, e eu espero que a gente tenha um tempinho para falar um pouquinho mais, pelo menos, dessas legislações europeias, que eu acho que são as que começam a impactar aqui no Brasil, né, em especial nessa área de energia. Mas eu acho que era isso, Rafael, para começar. Maravilhoso. Muito obrigado, professora Daniele. Eu acho que a referência europeia, realmente, ela é elucidadora, né? E eu acho que aqueles que atuam na área de sustentabilidade, na área socioambiental, sabem que a União Europeia, historicamente, vem sendo a ponta de lança para padrões, parâmetros, requisitos internacionais. Então, esse desenvolvimento de como se deu essa implementação nas legislações europeias, nas normativas europeias, da devida diligência de direitos humanos, eu acho que ela é um alerta, já gerando efeitos, né? E a gente sabe que, como a professora Daniele trouxe, isso vai apenas se robustecer, né? Acho que a iminência, né, dessa proposta de diretiva, né, a iminência da diretiva, né, com essa proposta que está agora em curso, da responsabilidade corporativa, né, que a União Europeia está trazendo, vai alargar o efeito aí semelhante ao que a gente está vendo da lei alemã de cadeia, né, para todos os países, todos os membros, né, da União Europeia. Agora, o que eu queria destacar, que a professora Daniele trouxe, essa antiga dicotomia, né, e até dúvida em o que é Estado, o que é empresa, né? Qual que é o papel do Estado, qual que é o papel da empresa. Então, isso se resolve, de uma certa maneira, com essa equação dos princípios orientadores, porque os princípios orientadores vêm trazer essa perspectiva de que, sim, o Estado tem o dever de proteger, mas as empresas, de outro lado, têm o dever de respeitar. E a remediação, como estava falando a professora Daniele, esse é o tripé dos princípios orientadores, ela, muitas vezes, tem que ser conjunta. Não só conjunta empresa, individualmente Estado, mas, às vezes, conjunto de empresas, conjunto de stakeholders, né? Se lembrou do ODS 17. E, falando em ODSs, mais de 90% dos ODSs, né, colocados aí são diretamente conectados a direitos humanos, né, nas suas especificidades, não só os macro-objetivos, né. Então, vejam a essencialidade de direitos humanos, tanto na agenda positiva que a gente busca dos ODSs, como também numa agenda de prevenção de risco e mitigação. E aí, eu acho que também dessa nova abordagem que se traz, risco e priorização, né? Então, para executivos, o nosso viés é o risco corporativo, certo? Nós estávamos juntos lá no Fórum Internacional de Empresas de Direitos Humanos em Genebra. O nome dessa última edição foi Colocando o Detentor de Direito no Centro. Então, a perspectiva do risco corporativo é o risco que é levado aos ativos, ao caminho crítico da empresa. O desafio para a empresa é fazer uma análise de risco, não dos seus ativos, mas do detentor de direito. Então, a empresa precisa realizar uma devida diligência e trazer o devido cuidado aos direitos, colocando o detentor de direito no centro. Então, quando eu for fazer a minha priorização, como bem disse a professora Daniele, para que eu possa abordar aquilo que é essencial, não é aquilo essencial que vai impedir os meus negócios, que vai impedir a minha estratégia. Claro que isso eu posso endereçar como parte da minha análise de risco corporativo, mas o que eu vou estar analisando naquele momento é o risco ao detentor de direito. E é uma outra perspectiva que esses princípios orientadores trazem,
Por isso da relevância dele no S do ESG, por isso da relevância dele em todas essas legislações que estão surgindo e permeando outras fontes de pressão, digamos assim. A gente vê isso presente nas certificações de maneira crescente. Para esse setor, se a gente vê o que a IPICA está endossando, você verá lá os princípios orientadores. Se você for olhar os padrões de desempenho do IFC, do Banco Mundial, que hoje inspiram os princípios do Equador, os princípios para investimento responsável, você terá a política de direitos humanos e a avaliação de impacto de direitos humanos, né, que trazem a devida diligência, como centrais. Então, realmente o que a gente observa é uma mudada de chave, né, de como a gente trata esse tema. E aí a gente vai entrando num assunto já de implementação e do que as empresas estão fazendo, e vamos ouvir um pouquinho da Renata, da Petrobras, se essa história aqui que eu e a Daniela estamos trazendo está aterrissando em algum lugar, né? Então, Renata, você podia contar para nós esse tema, como que ele está chegando ou chegou na Petrobras? É algo operacional, é marginal, ou é algo que está próximo da estratégia? Em que nível? Como que a empresa está se organizando no entorno disso? Vejam que interessante, e eu vou levantar uma bola aqui para a Renata. O termômetro de direitos humanos que nós usamos no Compacto Global da ONU, né? Estava falando com a Marcela mais cedo. No baseline que nós fizemos no ano passado, o output foi o seguinte: mais de 90% das empresas têm algum tipo de compromisso de direitos humanos. Algum tipo de compromisso significa o quê? Eu respeito as leis trabalhistas. Não é? Eu tenho uma abordagem aqui positiva, ativa, formalizada, de promoção da diversidade. Perfeito. Então, algum tipo ele tem. Agora, se você pergunta, você tem uma política específica de direitos humanos? Esse número de mais de 90% cai para menos de 30%. Né? Então, a política de direitos humanos ela traz uma transformação para a empresa, porque a política ela é inerente às circunstâncias daquela empresa, certo? E ela traz um trilho de atuação para a empresa que transforma a corporação, porque ela vai trazer um trilho de gestão continuada, né, de devida diligência, de devido cuidado continuado para os direitos humanos dentro daquela empresa. Então, é brutal a diferença de alguém ou de uma empresa que tem algum tipo de compromisso, né, ligado a direitos humanos, que é ótimo, e de ter uma política de direitos humanos seguindo uma inspiração, um referenciamento de princípios orientadores, de guidelines da OCDE, etc. E é essa virada de chave que a gente está vendo. Bola levantada, Renata, agora contigo para nos ensinar aí o que a Petrobras está mobilizando. Tá ligado? Nossa, que responsabilidade, hein, Rafael? Então, boa tarde aí a todos e todas. Agradeço muito aí o convite do IBP para estar aqui falando um pouquinho da experiência da Petrobras e do Rafael, que é um parceiro. Né? Então, eu vou até voltar um pouquinho na história. Né? Primeiro, respondendo a pergunta do Rafael, eu acho que essa questão de ter uma política específica de direitos humanos é muito importante, porque eu vejo que isso foi uma virada de chave na Petrobras. Em 2020, a gente lançou o que a gente chama da diretriz. A gente chama de diretriz porque a Petrobras tem uma galera que depois já conhece bem, né? A gente tem toda uma ordem política, tem um arcabouço, como a gente já tinha uma política de responsabilidade social, e na política de responsabilidade social falava da questão de direitos humanos, a gente tem uma diretriz específica para a questão de direitos humanos, que toca em todos os nossos públicos, né? Cadeia de fornecedores e parceiros, relacionamento comunitário, público interno, e o último pilar da nossa diretriz de direitos humanos é exatamente do direitos humanos. Porque o que a gente entendia? Que a Petrobras fazia várias que a gente chama de peças do processo de due diligence. Né? Então, por exemplo, a gente sempre teve, há muito tempo, em qualquer território que a gente está presente, um diagnóstico socioeconômico daquele território. Então, a gente conhece as comunidades do entorno, a gente tem pessoas da área de responsabilidade social destacada naquele território para fazer esse relacionamento comunitário, então, a gente tem isso.
todo projeto que entra na carteira da Petrobras, nas suas fases de aprovação, tem uma análise de riscos sociais, que tem uma régua dos impactos, tem os impactos, os riscos que podem acontecer, os processos de mitigação. Né? Então, como vocês veem, a gente tinha as etapas. Né? O Rafael conhece isso muito bem, porque ele fez um super autodiagnóstico lá da nossa empresa. E o que faltava? Né? E a gente também tem o próprio processo de relacionamento comunitário, onde a gente tem uma carteira enorme de projetos socioambientais, que a gente, de alguma forma, entrega mais para a sociedade, aqueles projetos que não são obrigatórios de um licenciamento ambiental, são projetos voluntários, que eles tentam exatamente criar um impacto positivo naquelas comunidades. E temos todos nossa preparação e nossos manuais para, caso ocorra alguma violação, como é que a gente reporta. Olhando assim, parece assim, poxa, temos due diligence perfeito. Não, não temos. Por quê? Essas peças elas não estão integradas como o processo de due diligence orienta a gente. Então, como é que a gente se deu conta disso? Quando a gente fez a diretriz lá em 2020, a diretriz é um pouco da onde eu quero chegar, qual é o estado da arte ideal de uma empresa dentro de um processo de direitos humanos ampliado, completo, né, que é a questão da due diligence. E a gente identificou vários gaps entre o que a gente fazia e o que a gente deveria estar fazendo. E, quando a gente identificou esses gaps, a gente identificou que eu tinha gaps em todas as áreas da empresa. Então, eu tinha gaps na área de direitos humanos, na área de RH, na área de suprimentos, na própria responsabilidade social. E a gente pensou, como é que eu consigo, né, de forma coordenada, né, fechar todos esses gaps e fazer exatamente a comunicação dessas áreas? Para empresas grandes, como é o caso da Petrobras, um dos principais problemas nossos é essa comunicação entre áreas. Né? É como que você sabe que uma decisão que está sendo tomada na ponta, ela está considerando todo esse diagnóstico socioeconômico, o mapeamento de riscos, a prevenção e, caso aconteça, uma resposta rápida, né? Uma mitigação rápida. E a forma que a gente achou, e eu acho que é de empresa para empresa, foi de criar uma comissão de direitos humanos. Então, uma governança, uma reunião, né, a gente tem uma comissão estruturada, onde tem 26 áreas participantes de toda a empresa, então, desde a área de, por exemplo, exploração e produção, que é uma área bem nascente da indústria, né, com a área de, por exemplo, da Transpetro, que é a nossa transportadora de combustível, da Petrobras Biocombustível, que é uma empresa que está na área, até as áreas mais corporativas, né, como riscos, né, Rebeca, que está lá apoiando a gente, né, as áreas de RH. E essa comissão ela é subdividida em 3 subcomissões. Uma subcomissão de due diligence de direitos humanos, uma subcomissão de capacitação em direitos humanos e uma subcomissão de diversidade, equidade e inclusão. Por que a gente criou essas 3 subcomissões? Porque, em 2020, nós fizemos essa diretriz. Em 2021, a gente falou, olha, a Petrobras é muito meta-direcionada. Né? Se eu tenho uma meta, se eu tenho um compromisso público, eu consigo movimentar toda a empresa em função daquele compromisso. Então, no plano estratégico de 21, a gente tinha o que a gente chama de compromisso ISG, e o compromisso do S eram 3 compromissos. Ter 100% da minha força de trabalho capacitada em direitos humanos, porque a gente entende que a gente só consegue fazer o que a gente entende. Então, como foi muito colocado aqui, né, o social, às vezes, tem uma baixa compreensão do que é direitos humanos, né, da amplitude que a gente está falando com relação a direitos humanos, a gente entendeu que a gente precisava capacitar toda a nossa força de trabalho, porque eu tenho que ter isso do que a gente chama, né, do topo à base. Né? Então, meus gestores, meus diretores, eles têm que saber o que é direitos humanos. O segundo compromisso era ter 100% de due diligence em todas as nossas operações, porque, enquanto eu não tiver esse processo fechado, né, todo da due diligence, que vai da análise do ambiente, né, do diagnóstico socioeconômico, mapeamento de risco, mitigação, até o fechamento da comunicação, eu não vou conseguir ter, de fato, uma empresa que integra esse processo e que a gente chama de acultura a questão de direitos humanos. Como as empresas de petróleo têm muito uma cultura de segurança muito forte devido a acidentes, né? Infelizmente, a indústria ela aprende muito com problemas, né? A gente tem um problema para poder aprender. Né? Quando fui para essa área, eu tenho pouco tempo, estava pouco tempo nessa área, quando eu fui há 4 anos, eu falei, olha, eu não quero ter um problema para a gente ser uma referência em direitos humanos. Eu acho que a gente tem que ser preventivo nesse sentido. Então, foi muito nesse modelo mental que a gente começou a construir isso dentro da Petrobras. E o terceiro era, de fato, ter
um compromisso com diversidade, equidade e inclusão, né? Promover a diversidade, equidade e inclusão, né? Que não é trivial, porque a gente está falando também de mudança cultural dessas empresas. Então, a gente teve, né? Então, sendo assim, marcando os passos, né? A diretriz ou a política de direitos humanos ela é muito importante. Eu criar uma governança para garantir que todas as ações relacionadas a esse processo estão sendo executadas e essas ações serem reportadas para alto nível da administração é muito importante, porque geram uma questão de cobrança e reporte, né? Então, incluir isso de forma estratégica, né, nas empresas é muito importante. Então, ter isso no plano estratégico é muito importante e fazer com que eu consiga fazer esse círculo, né? E aí, uma outra coisa muito importante que a gente tem, né, na Petrobras, a gente tem o que a gente chama dos nossos riscos empresariais. São aqueles riscos elevados que podem gerar grandes perdas, né, ou grandes ganhos, né, porque risco também pode ser oportunidade para a empresa. E violação de riscos aos direitos humanos é um risco empresarial. E a gente reporta semestralmente, né, para um Conselho de Segurança, Meio Ambiente e Saúde, como a gente está fazendo todo o mapeamento e acompanhamento da Comissão de Direitos Humanos dessas evoluções. E, toda vez que há um desvio, a gente também tem que ir lá e dizer o que aconteceu e as mitigações com relação a isso. Então, eu acho que a criação dessa governança e dessa amplitude ela é muito grande. E eu posso adiantar um pouquinho em que estágio a gente está desse processo, né? É um estágio... fazer due diligence de direitos humanos não é trivial, gente, na prática, né? A gente achando que estava super avançado, a gente fez uma parceria com a Proactiva fez um super diagnóstico, falando, olha, falta isso, falta aquilo, tem que integrar aqui. E a gente falou, não, então eu preciso pilotar, eu não consigo, né, do que eu tenho aqui já sair para executar do direitos humanos em todas as minhas operações. Então, a gente está começando, a gente escolheu algumas unidades, né, onde a gente vai pilotar, fazer pilotos dessa unidade. Previamente a isso, a gente fez um manual, seria como um processo de execução de direitos humanos. Então, assim, quais são as etapas que eu tenho que cumprir? Então, um manual bem detalhado de cada uma dessas etapas para fazer esse processo. E a gente está exatamente começando agora, no segundo semestre, 2 pilotos. Qual é a nossa intenção? Com esses 2 pilotos, eu vou ver se esse meu manual, né, esse meu procedimento da execução de direitos humanos, ele, de fato, funcionou, ou a gente tem praticamente certeza que vai ter problemas, que vai ter coisas que a gente escreveu, mas que não vai conseguir executar, né? Ou que a execução vai ser diferente do que tinha sido projetado, e a gente vai fazer tipo um PDCA mesmo, uma melhora desse manual, e vai fazer mais 3 pilotos no segundo semestre do ano que vem, já com essas melhorias, e aí, a partir do segundo semestre de 23, a gente escalona, né, para toda a empresa. Então, tem sido um processo de muito aprendizado, né? Junto com isso, né, várias equipes da Petrobras fizeram capacitações específicas de due diligence de direitos humanos. A gente tem, para 100%, quando a gente fala de 100% da empresa capacitar em direitos humanos, a gente fez um EAD mais amplo de direitos humanos, mas, para alguns públicos, a gente tem cursos específicos, né? A gente fez fez uma parceria com o Pacto Global da ONU, que a gente está exatamente capacitando essas pessoas em due diligence de direitos humanos em cursos específicos dentro da empresa. E tem um processo que a gente tem, eu posso falar um pouquinho do termômetro na próxima pergunta, que eu não marquei, mas eu acho que eu já estourei meu tempo, vou deixar para completar depois. Tá ótimo, maravilhoso. Muito obrigado, Renata, pelo exemplo. Eu acho que, claro que tenho certeza que no público temos empresas aí em diferentes estágios, né, dessa implementação, mas a gente estava conversando mais cedo, e até com a Renata também um pouquinho antes, não há como, nessa área, não haver problemas, né? Sobretudo, e até tem uma pergunta aqui um pouco nessa linha que eu vou trazer, sobretudo no país que a gente vive. A gente vive num país em desenvolvimento, onde há estruturalmente uma série de fragilidades, né, disposições naturais, sistêmicas a essas questões, né? Então, em empresa, a gente tem medo do telhado de vidro, né? E a gente vive num sistema que, puxa, mas está muito legal essa história, mas daí eu vou dar um relatório para quem? Para o Ministério Público?
daí eu recebo em troca o quê? Uma ação civil pública? Ou como é que funciona, né? Então, eu acho que essa é uma problemática que eu vou jogar aí para vocês verem como que vocês podem trazer, porque eu acho que provavelmente é uma preocupação das empresas, né? Agora, claro que no espírito da devida diligência e direitos humanos, a ideia é que se embarque em uma jornada, se embarque em uma trilha, como a gente tem com o Pacto, ou jornada, como a gente tem agora com a Samarco, ou que seja, ou que cada empresa tenha a sua própria jornada, né? E a jornada começa com o conhecimento, né? Então, o conhecimento, com a sensibilização, com uma questão de letramento, de cultura, né, sobre o que isso significa e como eu desenvolvo. E, em primeiro lugar, um conhecimento genérico, depois um conhecimento específico, né? Eu preciso saber mapear onde estão os meus riscos e, a partir daí, começar a tratar. Então, e eu acho que o que você traz, em essência, né, Renata, eu tenho que ter alguma coisa que me norteie o que eu preciso fazer. Então, eu tenho a minha política, a minha diretiva, ou seja lá como eu chamo dentro da minha empresa, que norteia essa parametrização, essa metodologia, essa abordagem para a minha empresa. E aí eu boto em prática isso. Em primeiro lugar, vamos fazer uma mudança de cultura, para que todo mundo saiba do que eu estou fazendo, e aí vamos colocar gestão, processo, e isso as empresas são muito boas. Gestão, processo com metodologia, que também os princípios orientadores trazem. Então, mapear meus riscos, colocar isso em gestão, entender como eu faço remediação. Claro que é uma coisa técnica, né? E aí o meu ponto final, antes de eu passar a pergunta, que é uma coisa, é algo técnico muito inerente a essa prática. Apesar de se chamar direitos humanos, não adianta eu pegar um advogado não especializado e achar que ele vai resolver o 360. O advogado especializado em direitos humanos é crucial, combinado com uma multidisciplinariedade. Por quê? Porque a gente está... E tem outra pergunta aqui nesse sentido, a gente já vai chegar. Porque está ligado à questão de saúde e segurança, porque está ligado a condições de trabalho, está ligado a questões de relações com a comunidade, está ligado à questão de fornecedores, de segurança pública e de segurança patrimonial. Quantas áreas que estão no teu comitê, na tua comissão? 23 áreas. Isso é interdepartamental, interdisciplinar, né? Isso é benchmark, né? Claro que isso aí se molda às estruturas, né? A gente está falando aqui da Petrobras, com o desafio que tem a Petrobras, numa meta estratégica como vocês têm, de integrar a devida diligência em todas as operações do Brasil até 2025. Então, é desafiadora e na dimensão Petrobras, né? Mas essa é a engrenagem da devida diligência. Professora Daniele e Renata, como é que fica essa frente de desenvolvimento versus o receio de desvelar, né? O receio de desvelar. Como é que fica essa questão, né? Isso me traz até risco, né? Judicial, etc., né? Como que isso daí vai se encontrar, ou ainda é uma incógnita, né? Se vocês puderem dar uma pincelada sobre isso. E daí tem duas perguntas da audiência que eu já vou trazer no meio aqui, antes das outras que eu tenho. Vamos lá. Eu penso que essa é uma preocupação bastante legítima. E, de fato, algumas das legislações elas já estão lidando com isso. Então, elas trazem a relevância de que a gente, enquanto empresa, de que a gente possa, honestamente, dizer, olha, nesse momento ou nesse produto, como é, por exemplo, no caso das finanças sustentáveis, eu não enxergo riscos. Mas o que a legislação vai dizer para a gente? Você pode até não enxergar, mas você tem que explicar qual foi a lógica que você usou, qual foi o procedimento que você usou para chegar nessa conclusão. Pode ser que você encontre riscos e tenha dificuldades legítimas de enfrentar esses riscos no teu plano de mitigação, por exemplo. O que importa é que isso venha de uma maneira transparente. Por quê? Hoje, as legislações, exceto a francesa, elas não estão prevendo uma responsabilidade jurídica, a responsabilidade civil, né, diretamente da legislação. Elas vão prever
como é o caso da Francesa, se acontece um dano e você deixou de enfrentar um processo de devida diligência. Porque a lei francesa ela se chama Lei de Vigilância. Então, o que ela quer? Ela quer que as empresas sejam vigilantes. Ela quer que as empresas adotem procedimentos e que elas possam demonstrar que elas estão de olhos abertos para esses riscos. Então, eu acho que é uma pergunta legítima, mas a própria legislação já está dizendo para a gente, olha, vai ficar tudo bem, né? Se a gente colocar isso, pelo menos sob o ponto de vista do judiciário, né? Se a gente colocar isso num relatório, e a gente sabe que nem tudo vai sair bem em 100% do tempo. O que importa é que a gente precisa tentar. Então, eu preciso, de alguma maneira, demonstrar que eu estou preocupada com o enfrentamento. E eu acho que isso, em algumas das legislações, já nos dá alguma segurança. Agora, claro, a gente tem outros riscos, né, que não são os riscos perante o judiciário, né, que vão ser riscos de imagem e tudo mais, e aí outros departamentos vão ter que também saber lidar com isso. Eu só ia fazer um gancho e já puxar da Renata também essa... se usou uma terminologia super interessante da lei francesa, que é a vigilância, né? E a devida diligência, a gente estava falando do devido cuidado ou da devida vigilância, né? Quer dizer, o teu diálogo com aquele que está te escrutinizando com relação a direitos humanos, em primeiro lugar, você ter instrumentos para mostrar que você tem essa vigilância. Então, você tem uma política, você tem processos que trazem essa vigilância, você mapeou riscos, né? Puxa, se você mapeou riscos, você realmente está vigilante, você tem uma matriz de riscos aos detentores de direito. Isso mostra o cuidado, a atenção que você está dando a esses detentores de direito. O detentor de direito pode ser até o teu fornecedor, né? Não só o teu empregado, até o teu fornecedor é detentor de direito. Se a empresa tem uma conduta de esmagar o fornecedor, no elo seguinte, ela está esmagando o salário digno, ela está esmagando as condições de trabalho. Então, é algo que permeia sistemicamente a relação da empresa, né? Rafael, se me permitir, você veja que a diretiva de relatórios para a sustentabilidade corporativa europeia, ela enfrenta isso, né? E ela vai dizer para a gente, olha, o que importa aqui para a gente é que você traga a dupla materialidade. Você enfrente os riscos que você tem, os teus financeiros da empresa, mas também enfrente os riscos para toda a comunidade e os riscos para o meio ambiente. E só porque eu falei dela, eu acho que também é relevante a gente voltar em algo que você mencionou, que é a necessidade de a gente sempre estar ouvindo os stakeholders. Então, assim, e essa é uma parte também difícil, que traz riscos para a empresa, né? E, às vezes, a gente vê relatórios que dizem assim, não, a gente fez uma consulta, e aí a consulta foi com o investidor. Mas, veja, não é possível que só o investidor seja uma parte interessada, né, numa atividade empresarial. Devem ter outras pessoas, devem ter outras partes interessadas. Agora, só um adendo. Não, essa pergunta é muito interessante e eu vou até trazer um caso prático, tá, para a gente materializar isso. Em 2019, a Petrobras teve um vazamento em Cabo Frio e esse vazamento foi muito interessante pelo primeiro ponto. A primeira pessoa que identificou esse vazamento foi um parceiro de um projeto que estava lá muito próximo da comunidade. Então, essa coisa da parceria, da confiança, esse canal direto com o entorno das suas operações é muito importante. E, num primeiro momento, né, foi identificado o vazamento, a Petrobras, excelência nessa parte, conteve muito rápido, mas teve um impacto para os pescadores e para os ambulantes da região. Historicamente, a Petrobras sempre teve um processo, até o modelo mental jurídico, né, de ir para o litígio, né? Vamos esperar entrar o processo. E a gente, há muito tempo, vem fazendo muito uma mudança mental do jurídico. Isso é muito importante. Hoje, a gente tem uma consultora de direitos humanos no jurídico. A Petrobras tem uma formação Y, né? Você tem uma carreira de especialistas, e uma das advogadas jurídicos era uma especialista em direitos humanos. Isso facilita muito esse modelo mental. Tá? E, nesse momento, qual foi a primeira atitude da Petrobras? Não vamos para litígio. A gente vai chamar o Ministério Público,
vai chamar os detentores de direito e vamos fazer um acordo rápido, né? Então, aquela questão, teve problema? Teve, a gente não pode descartar que problemas vão acontecer. Mas eu já conheço o meu público, eu já conheço os impactados e eu consigo rapidamente falar com os líderes, né? Falar com os representantes de fato daquela comunidade, chamo o Ministério Público para dar legitimidade àquele processo. Então, e esse processo foi resolvido em coisas de 2 meses, né? Uma coisa assim, de 2 meses, aquela população estava recebendo o recurso advindo daquele. Eu falo 2 meses porque no processo jurídico brasileiro parece até lento, né? Mas é muito rápido, tá, gente? É muito rápido. Então, e a Petrobras, num primeiro momento, já estava assistindo aquelas pessoas, né? Então, e isso assim mostrou e fortaleceu o elo com aquela comunidade, né? Para mostrar assim, primeiro, eu sei quem vocês são. Eu estou junto com vocês e qualquer problema que tiver, eu não vou me eximir desse problema, né? Então, isso mostra exatamente esse engajamento, que ele é muito importante. E, é claro, a gente tem um relatório de sustentabilidade, né, todo ano, né, a gente divulga, onde essas questões aparecem, né? Essas questões têm disclaimers explicando o que aconteceu e contando qual foi a ação, né, proativa e rápida da empresa com relação a isso. Então, eu acho que isso assim, é uma forma que a gente também aprendeu que é muito melhor para a empresa e é uma atitude muito mais responsável você rapidamente assumir o problema e mitigar, né? Então, esse caso, eu trouxe esse caso real para vocês verem que as coisas, de fato, estão mudando, mas é uma mudança que você tem que mudar a cultura dos tomadores de decisão. Tá? Essa é a grande questão. Você tem que mudar essa cultura dos tomadores de decisão, desde a implementação do projeto, de você pensar num projeto que cria impactos. A gente está numa indústria que a gente sabe que cria impactos, então eu tenho que implementar um projeto com todo esse cuidado. E, caso haja, esse tomador de decisão ele também tem que ser rápido para fazer essas mitigações. E eu acho que é fundamental a gente trazer que, no escrutínio de como um agente está se comportando, né, uma empresa está se comportando com relação a direitos humanos, seja uma ONG de monitoramento, seja alguém interessado, seja o financiador, seja o cliente, se vai se ter um diálogo técnico, é algo assim que vai se observar, né? Que é o diálogo aí que o Romão estava ensinando mais cedo, pensando a integridade. Se for falar em direitos humanos, o que você está trazendo faz parte de uma integridade em como se responder, porque você está mostrando prontidão na remediação. Você levar para uma judicialização, procrastinar como tática, né, é muito complicado, né? Você teve prontidão em remediar a questão, aquele impacto efetivo que estava acontecendo no detentor de direito. Assim como você tem que ter proatividade na prevenção, né? Então, isso muda. E mecanismos de grievance, né, Daniele? Talvez se pudesse trazer um pouco isso, que se cutucou esse assunto um pouquinho mais cedo, né? A relevância, o quanto que a abertura de canal de comunicação, de reclamações, é um elemento central dos princípios orientadores e tem uma relevância não só pontual, específica em cada caso, mas também sistêmica. Porque, se eu faço uma leitura sistêmica do que os meus vários mecanismos possíveis aí de engajamento e escuta com as partes aí relevantes me trazem, eu posso conhecer problemas sistêmicos de violação de direitos humanos que eu posso ter, etc. Então, quem sabe vale uma palavrinha sobre isso, e daí, Renata, você poderia trazer esse conceito de jornada, né? Que eu acho que vocês começarem com uma meta de 100% dos colaboradores treinados e agora entrarem nessa jornada com os fornecedores, eu acho que é uma lição aprendida interessante, aqui um case interessante, né? Então, por favor. Eu vou passar para as perguntas aqui, então, quem tiver, não sei se o número aí está disponível, mas a gente pode começar as perguntas aqui da plateia. O terceiro pilar dos princípios orientadores, ele vai falar de remediação, vai falar de reparação. Como é que a gente pode prover as pessoas, né, se nada der certo? O Estado tentou fazer a parte dele, não deu certo. A empresa tentou fazer a parte dela, fez a devida diligência, mas, ainda assim, a gente tem um impacto adverso.
E aí ele vai falar que esses mecanismos eles podem ser estatais judiciais. Então, era isso, né, que a Renata estava comentando com a gente, que eles estão tentando mudar a mentalidade para fugir disso, né, o que me parece de absoluta relevância, né, em especial no Brasil. A gente sabe das dificuldades das pessoas de acesso ao judiciário e como esses assuntos são muito complexos. Muitas vezes, as dificuldades se dão no curso do processo, matéria de prova, ônus provatório. Então, existem questões importantes ali. Existem os mecanismos estatais não judiciais, e eu acho que o exemplo clássico é o exemplo do ponto de contato nacional, que nós temos, inclusive, no Brasil, da OCDE. Então, é um local onde você também pode fazer a reclamação, e ali eles têm um procedimento próprio de tentativa de aproximação das partes, né, como um terceiro que vai, no mínimo, informar para a empresa o que dizem as diretrizes para multinacionais e qual é a conduta esperada daquela empresa num caso como o que tenha ocorrido. E, finalmente, existem os mecanismos, dentro dos princípios, que são os não estatais. E esses passam justamente por todos os mecanismos que as empresas, sozinhas ou em conjunto, elas possam adotar. E os princípios vão dizer, então, que vão impor alguns requisitos, vão dizer para as empresas, olha, tem um mínimo que você precisa obedecer se você vai lançar mão desses mecanismos, que passa pela oitiva das partes, inclusive na construção do mecanismo, que passa pela proteção das partes que vão estar em contato com a empresa. E, efetivamente, uma das coisas que se observa na prática desses mecanismos é a possibilidade de retroalimentação. Porque vocês lembram que a gente falava que a devida diligência ela é um processo, eu gosto de falar que ela é um processo vivo, ela é um processo dinâmico. Né? Então, ela se retroalimenta, porque quando a gente chega lá no final, eu vou ter um conjunto de informações que podem vir de uma avaliação de impactos, por exemplo, mas podem vir da oitiva que eu faço de todas estas partes interessadas que acabam tendo contato com os mecanismos que a empresa estabelece. Porque não vai ser só o funcionário, mas também não vai ser só o cliente, pode ser alguém da comunidade, pode ser um fornecedor. Então, quer dizer, é um canal que vai estar aberto. Então, acho que aí sim esse mecanismo se impõe. E eu só quero reagir também para comentar, acho que foi alguma coisa que a Renata falou que me fez lembrar. Você estava falando, Renata, da importância, né, de você ter dentro da empresa as pessoas letradas em direitos humanos. E eu quero lembrar que a gente sempre discute isso e a gente sabe que não é fácil no dia a dia. Eu vou mencionar só um exemplo para vocês. A taxonomia europeia, o regulamento de taxonomia, que está intimamente ligado ao regulamento de transparência para finanças sustentáveis. Então, ele vai tentar ali dizer para a gente o que são, efetivamente, atividades sustentáveis, para que os investidores possam, né, saber, olha, vou investir aqui ou vou investir ali. Então, eles tentam dar ali critérios para que a gente possa fazer a comparação. Essa taxonomia ela vai estabelecer atividades sustentáveis, aquelas que promovem um dos 6 objetivos. Eles estão explicitando o que um outro regulamento diz, que tem que ser um objetivo social ou um objetivo ambiental. Além disso, não pode causar um dano significativo aos outros objetivos. Eles têm uma lista de 6 objetivos. E existe um mínimo que as empresas precisam preencher se querem ter lá a classificação de atividade sustentável. E o que é esse mínimo? Princípios orientadores, mais diretrizes da OCDE, entra aí a devida diligência. Empresa que não faz devida diligência já não pode mais ser sustentável pela taxonomia da União Europeia, que vai pegar a gente amanhã, mais a Carta Internacional de Direitos Humanos, que é só a junção de Declaração Universal de Direitos Humanos, Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, Pacto Internacional de Direitos Econômicos e Sociais, mais as convenções relevantes da OIT. Eu estou mencionando os nomes para vocês aqui, talvez isso não faça muito sentido, eu só quero dizer para vocês assim, ó, é muita coisa. É muita coisa.
Então, é bem relevante esse exemplo que a Renata está dando, porque ela está dizendo, olha, a gente faz lá um EAD para que as pessoas entendam. Eu vou dizer assim, que as pessoas entendam que, pelo menos, direitos humanos não é só direito do trabalho, né? Mas, quando a gente encontra quais são as prioridades para a empresa, é importante que determinados níveis na empresa sejam também letrados a respeito desses pontos específicos. Então, só queria voltar nisso para reagir, porque eu achei muito interessante o que você falou. Maravilhoso. E, Renata, se puder incorporar a resposta a uma pergunta que é a seguinte, trazendo para a realidade aqui do Brasil, onde, por vezes, práticas ofensivas são mais veladas, né? E até normalizadas por uma questão cultural, se você puder falar da relevância dessas jornadas e do letramento e tudo isso. Então, eu vou até começar respondendo essa questão da capacitação, né? Então, eu falei do EAD, que é um EAD que a gente divulgou já no ano passado, com obrigatória, e lá na Petrobras, a gente sabe, tem uma obrigatoriedade de execução, e tem o nosso RH lá que manda uma estatística para os gerentes, que fica acompanhando assim, de forma bem pontual. Essa é uma primeira capacitação, mas a gente fez antes de falar da jornada mais ampla da Petrobras, a gente fez uma jornada de capacitação que é bem nesse sentido, né? Eu tenho públicos específicos que têm públicos internos mesmo, né, ou externos, que têm mais sensibilidade para a questão de direitos humanos. Então, o jurídico é um público muito importante para a gente. Suprimentos, que é quem faz as contratações, é um público muito sensível. A gente tem as nossas forças de segurança internas, né, que são nossos agentes de segurança privados, que é um público muito sensível, que é um público que está ali de frente, lidando, né, com situações, às vezes, mais críticas nesse sentido. Então, a gente tem capacitações específicas para esses públicos. Por exemplo, para uma força de segurança privada, não é o EAD que vai se encaixar ele, você tem que botar ele de frente. São cursos presenciais e colocando ele à frente de situações e mostrando que tais situações não são admissíveis, né? E assim você consegue ter uma mobilização maior. Então, a gente tem toda essa preocupação e realmente não é trivial para fazer essa mudança de cultura. Falando um pouco mais da jornada, então, a gente começou nessa jornada olhando muito para dentro da Petrobras e, numa das primeiras identificações que a gente fez, que a gente viu que o nosso maior risco de violação está na nossa cadeia de fornecedores, né? Dada a amplitude e a diversidade da nossa cadeia de fornecedores. Além dela ser muito grande, a gente lida com grandes empresas multinacionais que elas mesmas têm uma preocupação muito grande com essa questão de direitos humanos, porque já estão respondendo a legislações europeias. Mas eu tenho também pequenos fornecedores. E aí a gente já tinha uma prática, já há mais de 3 anos, que a gente tem um prêmio na Petrobras, que são o prêmio da Petrobras de melhores fornecedores. E a gente já tinha uma categoria de direitos humanos, né? E é muito interessante até observar que, a cada ano, mais empresas escrevem casos, e casos cada vez mais interessantes e mais complexos, e, às vezes, até casos de práticas que a própria Petrobras não pratica, né? Então, ele acaba sendo assim uma lição aprendida para a gente. Mas a gente acabava atingindo um público muito pequeno dos nossos fornecedores e públicos que, de alguma forma, já estavam engajados, né? Então, quando a gente pensou, como é que eu faço, né? Primeiro, eu tenho que conhecer esse público, né? Eu tenho que conhecer a diversidade nesses nossos fornecedores. E, o ano passado, né, a parceria da Proactiva com o Pacto, eles lançaram esse termômetro de direitos humanos. Para quem não conhece o termômetro, eu falar besteira, Rafael me corrige, né? Mas ele é como se fosse um autodiagnóstico sobre como você está nessa jornada de direitos humanos. E a gente achou o termômetro maravilhoso. A gente falou, cara, isso é perfeito para eu fazer o diagnóstico com os meus fornecedores. Então, a gente fez uma parceria, né, com o Pacto Proactiva, exatamente para aplicar esse termômetro para os nossos fornecedores. Qual é a nossa intenção com esse termômetro? Ele é amostral, uma amostra pequena da Petrobras, dado o nosso tamanho dos fornecedores, mas eu queria entender em que estágio eles estão. Então, foi muito rico o que o Rafael trouxe, que a gente falou isso. Será que eu preciso, né, mostrar da importância de fazer uma política específica de direitos humanos, ou eu preciso investir mais num letramento de direitos humanos mais amplo? Ou eles já estão avançados que eu já posso ir num processo de direitos humanos? A gente não sabia aonde atacar. Então, esse é um projeto que começou esse ano, né? A gente, até o final do ano, a gente vai ter esse relatório, e a ideia desse relatório é exatamente mostrar como vão ser os próximos passos desse processo. E aí, a gente também achou muito importante, né, então, esse termômetro, que esse ano a gente também decidiu
patrocinar, junto ao pacto, a aplicação do termômetro para as empresas do pacto, porque a gente entende também que, dado o tamanho da Petrobras, é muito importante a gente criar essa cultura no Brasil da importância dos direitos humanos, porque a gente entende que até a gente tem um pouco de dificuldade de troca, às vezes, aqui dentro, em termos de empresas, né? A gente vê que, às vezes, o nível de amadurecimento das empresas estão muito díspares, né? E a gente precisa de um movimento muito unificado das empresas nesse sentido. Então, a gente entende que esse tema é um tema que é muito forte de responsabilização das empresas. Então, a gente entende que a Petrobras toma isso para si e ela entende que, pelo esse efeito multiplicador que ela tem, é muito importante que ela faça essa multiplicação da importância dos direitos humanos, não só para toda a cadeia de fornecedores dela, mas também de forma mais ampla, com essa parceria do Pacto, né, apoiando esse projeto dentro do Pacto das Nações Unidas, né, do Pacto Global. Maravilha. Muito obrigado, Renata. Não, acho que ela permeou aí. E tem uma pergunta aqui que é super atual, na verdade, na seara de direitos humanos, que eu lanço para as duas aí, que chegou aqui do público, que é como vocês enxergam a inteligência artificial para controle de implantação dos programas de proteção de fatores humanos tecnológicos, né? Então, como que se faz uma diligência, né, apropriada a direitos humanos institucionais e uma gestão de risco, tendo em vista a parte mais cibernética aí, né? Então, esse daí né? Existe violação de direitos humanos ao robozinho que a gente está falando também, ou esse robô, né? Mas indo além disso, também como que na parte mais ampla, né, quando hoje grande parte das interações, né, toda em artificial, digital, como que funciona isso, quanto que a inteligência artificial pode ser aliada nesse processo. Essa foi uma pergunta. Bom, em primeiro lugar, eu quero lembrá-los que foi antes de ontem que tecnologia entrou em devida diligência. Imagine inteligência artificial. Então, a gente está começando, assim, é baby steps mesmo, tá? Mas, do ponto de vista, pelo menos eu vou esboçar aqui uma resposta para vocês. Eu quero dizer assim, que se vocês me perguntarem daqui um ano ou meio ano, talvez ela tenham algumas nuances diferentes, tá? Mas ela acabou de ser incluída na OCDE, a tecnologia em si, como devida diligência. Eu penso que a gente pode imaginar a inteligência artificial, assim como a gente já usa da tecnologia, em procedimentos de devida diligência, mas, em especial, eu diria para vocês, em especial a academia, que não é dessa área específica, ela tem muita desconfiança por conta das possibilidades, em especial, de tratamento desigual que essas tecnologias nos permitem. E, quando a gente trata de direitos humanos, a nossa tentativa é justamente combater isso. Então, nós temos vários exemplos de uso de inteligência artificial que resultaram, na verdade, em discriminação. Então, a gente tem um receio grande e eu não tenho o conhecimento técnico para poder dizer para vocês assim que, com certeza, a gente poderia integrar a inteligência artificial em processos de devida diligência, justamente onde a gente está querendo identificar quais são os riscos principais. Quero ter os dados necessários para poder priorizar esses riscos. E mais, para fazer um plano para enfrentar os impactos adversos, eu não consigo ainda enxergar a inteligência artificial de uma maneira aprofundada. Porque eu penso assim, fazer para a Petrobras é muito diferente, e, inclusive, ela pode ter planos diferentes para setores diferentes, né, para operações diferentes dentro da empresa, do que vai ser fazer para uma empresa de offshore, por exemplo. Então, quer dizer, imagine se você for ainda para outros setores. E eu não sei até onde que a inteligência artificial nos permite essa flexibilidade. Dito isso, quero também informar, né, que a gente sabe que a inteligência artificial hoje, em termos de documentação, ela nos facilita muito a vida, ela tem muito recurso. Então, hoje, você vai, por exemplo, no ChatGPT e você pede para ele, meu setor é esse. Como deveria parecer
uma política de direitos humanos. E aí ele vai te dizer, pelo menos, quais são as informações mínimas necessárias com uma grande chance de acerto. Vai ser bem completo, porque ele vai buscar, efetivamente, nesses marcos normativos que a gente tem, e é dos marcos normativos que a gente vai tirar. Então, diria isso, por enquanto. É uma nova fronteira, Renata. Então, eu vou muito na linha da Daniela. Eu não sei se quem fez a pergunta conhece uma blogueira de tecnologia chamada Nina da Hora. Ela é uma jovem brilhante nesse setor e ela fez muitos estudos sobre vieses inconscientes, né, ligado à inteligência artificial, principalmente quando você fala de seleção de currículos. Então, esse é uma preocupação muito grande, né, porque atrás daquele robozinho tem uma pessoa. E essa pessoa que programou, que fez gerar aquilo, tem viés inconsciente. Então, é muito mais desse cuidado de se reproduzir desigualdade, né? Então, eu acho que toda tecnologia ela pode ajudar, mas a gente tem que ter um viés crítico, né? E a Nina ela escreve muito sobre isso, desse viés crítico da questão da desigualdade, do uso dessas ferramentas, né? Para a gente evitar ampliar as distorções, né? Então, eu acho que ajuda, né, dependendo do que você, por um estudo socioeconômico, né, de uma região, plotar, você conhecer as regiões, eu acho que isso ajuda muito, né, você pegar dados, cruzar dados, mas toda vez que for uma coisa mais sensível, né, que a gente tem um modelo mental ainda com muitos vieses, olhar esses resultados com muito cuidado, tá? Eu acho que esse seria o meu ponto de atenção. Eu não sei a pergunta se a gente capturou bem, né? Mas eu acho que a inteligência artificial provocando o painel anterior e dos que estavam falando em ESG, hoje, muitos dos ratings e dos mapeamentos, etc., são feitos com base em inteligência artificial, né? Então, isso é uma coisa, né? E quanto que isso pode ser um instrumento e quanto que ele pode ser útil, mas não suficiente, né? Sobretudo quando a gente entra em questões de processos humanos, etc., e onde os princípios orientadores e melhores práticas pedem um engajamento direto com o detentor de direito, etc. Agora, outra coisa é como que funciona direitos humanos no ambiente de inteligência artificial e no ambiente digital. É uma outra seara, e daí eu queria fazer referência, que a gente está acompanhando isso lá na empresa. Existe um processo de consulta agora da ISO e um processo de reunião da ISO, um debate mais ampliado da ISO sobre a tecnologia de informação, inteligência artificial, trazendo um sobrevoo sobre preocupações éticas e societais, né, a respeito desse mundo, né, desse universo digital. Então, acho que vale a pena, daí, quem fez a pergunta, se tiver interesse, eu passo os dados, tal, do que está acontecendo, mas daí é outro planeta. A gente está próximo do fim, a gente fez uma decisão aqui de expandir por mais 2 horas essa conversa, né? Mas não queremos fazer violação aqui de direitos humanos. Mas não sei se tem alguma outra pergunta final aqui, digitalmente não tem, mas diretamente aqui, humanamente aqui, se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, senão a gente vai se encaminhando para o encerramento. Ah, perfeito. Boa tarde, meu nome é Fabiano. Eu queria fazer mais uma, se possível, que é referente a... Eu pergunto assim, né, como podemos gerar uma diligência apropriada aos direitos humanos institucionais, proteção à vida das organizações, onde o pensamento retrógrado tende a manter padrões obsoletos, sabendo que os ODS estimulam métricas para a implementação? Quer repetir para nós, por favor? Como podemos gerar diligência apropriada aos direitos humanos, à proteção da vida nas organizações, onde o pensamento retrógrado tende a manter padrões obsoletos, sendo que os ODS estimulam métricas objetivas de implementação? Posso? Deixa eu reformular, só para ter certeza que eu entendi a tua pergunta. A questão é que nós temos uma cultura que não está acompanhando o que... Exatamente.
me sinto bem à vontade para arriscar aqui uma resposta, porque eu estou na área acadêmica. Então, eu vou dizer para você, educação é essencial. E essa educação ela deve vir pelas mãos do Estado. Então, é importante, por exemplo, quando o Estado estabelece uma política nacional de direitos humanos, e ali ele escreve o que é que nós temos de ensinar desde as crianças pequenininhas. Mas também é importante esse tipo de formação que as empresas podem dar quando elas estão letrando. Claro que elas têm um objetivo. O objetivo é preencher um requisito, porque existe uma legislação que vai cobrá-las. Mas eu acho que a palavra educação é o cerne da tua resposta. Só ela muda a cultura. É muito difícil. Nós temos casos, mas é muito difícil você conseguir mudar, por exemplo, com legislação. Tá? A gente estuda um fenômeno que se chama de backlash, que é quando a legislação vem, diz uma coisa, e aí a sociedade se revolta contra a legislação e faz com que, por exemplo, o judiciário dê uma resposta diferenciada ou vice-versa. O judiciário nos diz algo, né, o direito tem que ser esse, a maneira correta de tratar as pessoas é essa, e aí a população se revolta, a sociedade se revolta contra essa decisão e pede uma legislação diferenciada. Então, sem educação, a gente não consegue fazer esse tipo de mudança. Essa é a minha opinião. E eu vou complementar, acho que uma perspectiva de educador e para dar aqui inspirar os agentes corporativos, né? Eu acredito muito no poder de política, processo, gestão, né? Se você coloca empresas de direitos humanos em um trilho da empresa, não tem espaço para o retrógrado, se ele, de fato, for feito de uma maneira legítima dentro da empresa, né? Coerente dentro da empresa, né? Não vai caber posicionamento de ideologia, porque você vai entrar numa jornada de integridade corporativa, certo? Vou dar um exemplo. Não é uma discussão judicial, de risco judicial ou de exposição da empresa. A questão, por exemplo, se eu devo ou não consultar comunidades indígenas, comunidades tradicionais, com um território não definido, com terras não demarcadas. Você pode ficar em pensamento retrógrado, ideológico, diz, enquanto eu não tiver terra indígena demarcada, eu não vou falar com essa comunidade. O Banco Central trouxe um regulamento agora, dizendo, enquanto não for homologada, isto é, assinado pelo presidente da República, isso não é risco financeiro. Agora, se você for para padrões, se você for para as normativas indicadas, né, de tratados internacionais, se você for para padrões de desempenho do UFC Banco Mundial, a primeira coisa que você tem que fazer, a partir do autorreconhecimento dessa comunidade, é engajar com o FPIC, né, com a consulta prévia, informada, né, livre, informada, que é a abordagem adequada, né? Então, se você tem um processo adequado, se tem políticas internas e a empresa está nessa pegada, você vai reduzir a exposição a circunstâncias culturais, etc., e vai iluminar a boa gestão dessa empresa na dimensão de direitos humanos, né? Então, sem dúvida, pessoas educadas, letradas, entendendo o que está acontecendo, isso vai fluir muito melhor e faz parte da jornada corporativa. Se a gente botar política, processo, tiver um bom mapeamento desses riscos com pessoas adequadas, que tragam as temáticas como elas são e não, como a gente viu da outra pergunta, não velando ou escondendo por questões culturais, porque senão vou perder o cliente, né? Empresas como a minha, que fazem devida diligência de direitos humanos, são os mensageiros de mensagens ruins. Mas são mensagens ruins ou são mensagens sobre assuntos que estão no convívio da empresa que precisam ser tratados em uma jornada, né? Então, essa é a mudança de abordagem que a devida diligência traz, que é a devida vigilância, né? Eu vou ser vigilante para fazer alguma coisa sobre isso, né? Ser vigilante para dizer, puxa, olha lá, né? Violando questões de diversidade, questões que seja, né? Simplesmente ignorar. Tem mais uma pergunta? Oi, vamos lá.
enxergam para além da educação, para que seja efetivo e, de fato, a gente consiga ver mudança em termos de ESG, seja diversidade e inclusão, enfim, para todas essas práticas em si? Eu acho que uma coisa que é muito importante, e a gente fala muito, é a liderança pelo exemplo, né? Então, isso é muito importante. Eu posso fazer treinamento, eu posso ter normatização, eu posso fazer tudo. Se os líderes da empresa não agem daquela forma, isso não vai permear e não vai mudar a cultura. Tá? Então, isso é uma coisa que a gente vem batendo muito dentro da Petrobras, né, que é a liderança pelo exemplo. Tá? Então, sendo bem objetivo, assim, essa é a minha visão. Eu vou acrescentar uma outra coisa. Eu também percebo o seguinte, percebe que a gente está aqui num fórum, que é um fórum ESG, e a gente está falando de devida diligência em direitos humanos. Então, quando a gente olha o histórico das coisas, dos marcos normativos, a gente percebe que a legislação está cada vez mais integrando os direitos humanos na atividade empresarial. Então, assim, a gente quer educar, a gente quer letrar, a gente quer fazer com que as pessoas entendam, mas realmente está batendo na nossa porta aqui determinadas legislações que vão exigir determinadas condutas. Então, a gente não vai ter também como se safar, como, de alguma maneira, se livrar disso. E é interessante porque o que essas legislações estão fazendo é justamente institucionalizar o que se discutia de ESG, e fazem com base nos princípios orientadores. Então, assim, quando a gente começou a falar de ESG lá atrás, eram medidas voluntárias. Vocês vão lembrar, vocês sabem disso, né? Eram medidas desvinculadas do core da atividade da empresa. E, hoje em dia, já não é mais isso. Hoje em dia, a gente já tem olhado para os impactos, verdadeiramente, aqueles impactos que acontecem para a sociedade. Então, assim, eu acho que também a legislação vai vir para isso. E vem por conta da crise climática, mas é claro que, em especial aqui no Brasil, mas outros países também da América Latina, a pandemia também gerou essa necessidade. É a partir da pandemia que a gente começou a falar de ESG em várias camadas, especialmente aqui no Brasil. Se não vai pelo amor, vai pela dor, né? E a gente tinha aí a negação do carbono, aqui 90% foi discussão de carbono. Direitos humanos é à frente da área social, que virá pelo amor ou pela dor. Então, queria agradecer muito a professora Daniele pelas colocações, por iluminar aí tanto todo o contexto aí da devida diligência de direitos humanos, a integração, né, desse novo componente na agenda corporativa. A Renata, por trazer o case aí da Petrobras, né, tudo que vocês estão fazendo, trabalho árduo aí, né, de toda uma equipe. Parabéns, né, pela garra. Boa sorte nas metas, que vocês dobrem as metas, né? E agradecer a todo mundo por ficar aí até o final, né? Parabéns aí a todos por compartilhar aí desse tempo conosco, né? Bom restante de evento a todos, boa noite.